Boa noite, queridos. Vamos começar mais um culto de adoração a Deus. Vamos exaltar mais uma vez o nome do Senhor. Então, vamos chegando aí na live de hoje. Convide pessoas aí para estar conosco. Se você quiser, você pode no Facebook abrir uma outra sala aí a partir do seu próprio Facebook. Você pode abrir uma sala. Então, se você quiser abrir salas aí para acompanhar o nosso culto, você também pode abrir. Nós vamos fazer algumas orações aqui para iniciar e eu peço que você também, se você tiver algum pedido de oração que você queira nos enviar, que você queira nos entregar, você pode também ir fazendo durante a live o seu pedido de oração e ao final eu vou orar também pelo seu pedido de oração. Amém? Então vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, eterno, santo, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço o teu cuidado e a tua proteção sobre a minha vida e a minha casa e a minha família neste momento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe cada família que se ligar aqui conosco, ó Pai, nessa live, ou que no futuro, Senhor Deus, verá esta transmissão. Senhor Deus, em nome de Jesus, livra-nos de todo mal. Abre todo entendimento, abre todo o coração e faz, Pai querido, com que essa transmissão prospere, ó Pai querido, para lugares inimagináveis. Assim é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero continuar pedindo, né? Vamos continuar orando pela vida do César e a família, Patrick e a família, do senhor José, o pai da Laís, que está cuidando da saúde. A Virgínia pediu também, fez um pedido aqui por toda a casa dela, por ela, Vladimir e a Ana Clara. Vamos orar por essa família. Orar também pelo Itamar e a Helena Staff. Infelizmente, o Itamar ele perdeu o pai dele para Covid-19 essa semana, na terça-feira, infelizmente. Vamos orar para que Deus console, para que Deus guarde esta família. Pedir também pelo Ministério Doe um Toque de Amor, que é uma parte, um braço da ação social da Igreja Cristã Brasa Viva. Vamos pedir também pela Maria Otávia, irmã da Nídio, né? Está pedindo oração. A Maria Otávia, ela é gestante e está pedindo oração também pela vida dela, pela vida espiritual dela. Agradecer a Deus pela vida da Fernanda, que está em recuperação, pela vida da Anne, né, da nossa filha, que está também em recuperação. Se Deus permitir, na terça-feira ela já tira o gesso. E continuar agradecer a Deus também pela pastora Priscila, que também está em recuperação. Amém? Então vamos orar mais uma vez aqui agora por esses nomes e por esses pedidos. E se você tiver algum pedido, ao final nós vamos orar também. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe mais uma vez, ó Pai, todos os que estão ligados neste momento, todos os que verão essa transmissão. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te peço mais uma vez pela vida do César, Patrick, pela vida do Senhor José, pela vida da Virgínia e família, pela vida do Itamar e da Helena Staff, pelo Ministério Doe um Toque de Amor, pela vida da Maria Otávia, pela vida da Fernanda, da Anne e da pastora Priscila. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua graça e o teu amor estejam conosco e abençoe, ó Pai, de forma poderosa a tua palavra. Te pedimos perdão, Pai, mais uma vez por nossas falhas, por nossos pecados, em nome de Jesus, e que a tua mão seja conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Então vamos adorar o Senhor agora através da palavra. Eu creio que o Senhor me deu uma palavra hoje que é muito importante para a vida de cada um de nós. O tema da ministração desta noite é livres para prosperar. Então, o tema da mensagem desta noite é livres para prosperar. Eu quero que você entenda questões espirituais em relação à miséria, em relação à pobreza.
A Bíblia, ela ensina para nós que sempre teremos pobres na terra. Que sempre teremos pobres. Então eu não estou ministrando e dizendo que todos serão ricos. Mas uma pergunta que eu quero fazer a você que está nos assistindo agora é: será que você é pobre? Estou falando de forma financeira, tá? Será que você é pobre de verdade? Ou você é vítima financeira do inimigo? Será que você é pobre de verdade? Ou você está pobre por ser vítima financeira do inimigo? Nós vamos ver alguns textos bíblicos e eu gostaria que você entendesse isso. Os pobres sempre existirão. Nem todos nós seremos prósperos financeiramente falando. Mas a Bíblia nos ensina e ela nos dá essa direção de que alguns de nós, para não falar muitos de nós, estamos em situação difícil na área financeira por questões espirituais, não porque deveríamos estar. Pode ser que a nossa situação financeira, a tua situação financeira, esteja do jeito que está por uma questão, por um tipo de prisão espiritual, mas que você não deveria estar passando por dificuldade financeira agora. Então nós vamos, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a um período em que o mundo está passando por uma situação difícil financeira, eu quero te dizer que talvez você não devesse estar passando por uma questão financeira. E nós vamos aqui entender juntos do Senhor como nós vamos nos livrar disso em nome de Jesus. Amém? Porque eu creio que você que está ouvindo esta palavra, eu creio que a sua sorte financeira, eu creio que a sua vida financeira, ela vai mudar. Que você peça ao Senhor para que Ele fale ao teu coração, para que Ele ministre na tua filha, na família, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, seja a empresa própria, ou seja a empresa onde você trabalhe, que Deus tire a partir desta noite todo tipo de obstáculo que faz com que você esteja passando por algum tipo de dificuldade financeira. Então eu quero que você guarde o tema no teu coração: livres para prosperar. Nós vamos pedir a Deus esta noite para que Deus te livre para prosperar, para que Deus te faça próspero na tua vida, tanto você quanto os seus, quanto a sua casa, quanto a sua família. Amém? A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 1, de verso 8 a 11, diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Satanás falou, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Está falando das posses de Jó. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Ele está dizendo que, Satanás está dizendo para Deus, lógico que Jó te adora, você, tudo que ele faz dá certo. Então tudo que ele coloca a mão prospera. De modo que os seus rebanhos, está falando de novo, de coisas materiais, estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. Então veja, eu quero que vocês vejam por esse texto, e louvado seja o nome do Senhor por esse texto, que eu creio que Deus me deu essa revelação de enxergar isso nesse texto. Eu quero que você entenda nesse texto que Satanás está falando que Jó teme a Deus, mas é porque Deus o abençoa. E essa primeira parte da conversa entre eles é porque Satanás fala para Deus, ele teme ao Senhor e serve ao Senhor e adora ao Senhor porque você o abençoa em tudo que ele tem. Está falando exclusivamente aqui nessa primeira fase, ela está falando de tudo que Jó possui, está falando das empresas de Jó, está falando do gado que Jó tem, está falando dos empregados de Jó, ele está falando daquilo que traz prosperidade financeira a Jó.
E aí eu quero que você entenda que a primeira coisa que Satanás pensou em atacar Jó para atrapalhar o relacionamento de Jó com Deus foi na questão material. Foi na questão material. Aqui ele não tinha tocado na saúde de Jó, que depois ele vai tocar. Mas eu quero focar aqui que a primeira tentativa de Satanás para que Jó amaldiçoasse a Deus, ou desistisse de Deus, ou dissesse que Deus causou algum mal para ele, mas antes, a primeira coisa que Satanás faz é tentar acusar, tentar mudar a sorte financeira de Jó, destruindo tudo que ele possui. Jó não só ia tirar a possibilidade de ele fazer mais renda na casa dele por meio dos negócios, como Jó também destruiu o que ele já tinha. Então imagina lá que Jó tinha lá os seus camelos, os seus carros, os seus jumentos, os seus cavalos, os seus carros lá, os carros da época. Jó poderia ter destruído todos os carros deles, mas manter a empresa. Aí o inimigo, né? Teria destruído todos os carros deles, mas manteria as empresas de Jó. Então Jó teria que trabalhar tudo de novo para conquistar e comprar as coisas de volta. Mas não, ele destruiu tudo que Jó já havia comprado com o trabalho dele, como também destruiu a fonte, o trabalho dele. Ele tirou a fonte dele. Queridos, esse texto mostra claramente que uma das estratégias de Satanás contra a minha vida e a tua é nos minar financeiramente. É arrancar o nosso sustento. É tirar de nós a provisão. E nesse caso aqui, é claro, eu não vou falar mais de Jó, porque eu não estou contando a história de Jó. Eu estou falando sobre livres para prosperar. Eu estou falando sobre prosperidade. E eu estou apenas dando um exemplo em Jó, de que o inimigo primeiramente, para destruir a vida de Jó, ele tentou destruir a vida financeira de Jó. Tentou deixar Jó sem nada materialmente, para que ele então declarasse a falência, para que Jó em algum momento declarasse de que Deus não é bom. Eu vou contar para vocês uma história que poucas pessoas sabem. Até mesmo as pessoas da igreja cristã Brasa Viva sabem. Há alguns anos, já faz alguns anos isso, eu trabalhava como motorista de aplicativo. E num culto onde espíritos malignos se manifestaram, uma pessoa foi e pegou a chave do meu carro e escondeu. E quando eu fui, na hora que terminou o culto, que eu fui pegar a chave do carro, que eu ia usar o carro para trabalhar no dia seguinte, quando eu fui pegar a chave do carro, cadê a chave do carro? Não sabia onde estava. E aí eu lembro que alguém veio até a minha casa, pegou a minha chave reserva, voltou até a igreja, aí pude pegar a chave, ligar o carro e vir embora. E eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, o que aconteceu? Cadê a chave do meu carro? E aí Deus me mostrou, ele falou assim, fulano de tal pegou. Eu entendi isso, Deus me falou isso. Fulano de tal pegou. E eu disse para Deus, falei, Deus, mas o que eu faço? Eu vou até fulano de tal? O Senhor falou, não, eu vou trazer a chave para você. Aí passou um tempo, eu fui convidado, nessa mesma semana, eu fui convidado para ir à casa dessa pessoa. E quando cheguei lá, a pessoa estava super constrangida, eu não vou dar detalhes, tá? Porque não é para ser identificado quem é. E a pessoa ficou super constrangida e falou para mim, falou, pastor, eu sei aonde está a sua chave, eu sei quem pegou. E ela contou para mim, essa pessoa chegou embriagada e embriagada ela ficou possessa. E quando essa pessoa estava possessa, essa pessoa disse assim, fui eu que peguei a chave dele. E eu arranquei o pão dele. Eu vou deixar esse pastor na miséria.
E então perdoei o que havia acontecido, eles me devolveram a chave e eu quero que você entenda isso. Olha como Satanás trabalhou. Ele sabia que eu precisava do carro na época para o ganha-pão. E ele disse, eu tirei a chave porque ele não vai ganhar o pão dele. Entenda, Satanás, ele quer falir. Sabe, neste momento de pandemia, o que a gente precisa ficar atento, além do vírus, é que muita gente está falindo. Muita gente está quebrando. E há uma estratégia maligna também por trás disso, para as pessoas passarem fome. E muitos não conseguem enxergar isto. Muitos não conseguem enxergar isto. Então o inimigo está trabalhando para roubar os teus bens, para tirar de você aquilo que você tem. Eu vou falar um pouco mais disso, mas a primeira coisa que eu quero que você que está passando por dificuldades financeiras, você que está aí com controle da comida em casa, se você está aí com dificuldade de pagar contas, se você está com dificuldade de manter o seu comércio aberto, se você está com dificuldade aí de sustentar a tua casa e a tua família, eu quero que você primeiro de tudo, siga 4 passos que eu vou te falar agora. Então, eu quero que você entenda o seguinte, ainda não mudou nada, você continua em dificuldade financeira, eu quero te dar 4 atitudes, 4 comportamentos que você deve ter enquanto estiver em dificuldade financeira. O primeiro deles é reconheça que tudo que você possui veio de Deus. Reconheça que tudo o que você possui vem de Deus. Jó, capítulo 1, 21, ele diz assim, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Ou seja, não deixe que aquilo que é material, que está faltando na tua casa, não deixe que isto roube a tua fé em Deus. Eu quero que você se lembre de que quando você nasceu, você não tinha nada, e tudo que você tem hoje foi acrescentado. Então, nu você saiu do ventre da tua mãe, e se partir nu, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então confie no Senhor, reconheça que tudo que você possui vem de Deus. Pastor, eu estou trabalhando, veio de Deus. Pastor, recebi uma oferta, veio de Deus. Pastor, hoje eu tenho roupa para vestir, veio de Deus. Pastor, hoje eu consegui almoçar, veio de Deus. Reconheça que tudo que você tem veio de Deus, amém? Amém? A Bíblia diz ainda, então, o primeiro comportamento que eu quero que você guarde aí tem que estar dentro do teu ser. Você precisa agir, você precisa reconhecer que tudo que você possui veio de Deus. Então, podem tirar tudo de você, você está no lucro. Porque você não tinha nada e Deus tem te abençoado. Segundo comportamento que eu quero que você tenha. Adore e louve o nome de Deus mesmo na dificuldade. Sabe? Enquanto você estiver ali lavando louça, enquanto você tiver só um pão para comer, enquanto você tiver um copo de água para tomar, eu digo a você, coloque um louvor aí na tua casa. Coloque um louvor na tua casa e adore a Deus. Louve, exalte o nome dele. Engrandeça o nome dele, diz que ele é bom, declara com a sua própria boca, fala, o meu Senhor é bom, diz que o teu Deus é poderoso, diz que o teu Deus, ele é está acima de todas as coisas, ele é acima de todas as coisas. Então o segundo comportamento que eu quero que você tenha de dentro para fora é adore e louve o nome de Deus mesmo na dificuldade. Jó 1:21 diz assim, e o Senhor Deus, o Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Quando levaram tudo de Jó, Jó adorou a Deus. Talvez tenham te levado tudo.
talvez tenham te deixado sem nada. O Senhor está falando, ensinando a gente, tem um comportamento de adoração, mesmo que não tenha razões aparentes, visuais para adorar a Deus. Adore e louve o nome dele mesmo na dificuldade. O Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. O segundo comportamento que você deve colocar no teu dia a dia é louve e adore ao Senhor mesmo na dificuldade, amém? Porque o louvor, ele vai trazer alegria ao teu coração, a adoração vai te trazer esperança, o louvor e a adoração alegram o coração de Deus, o louvor e a adoração te quebrantam, te faz chorar, e a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não resistirá, ou seja, o Senhor virá ao teu encontro em nome de Jesus, amém? O terceiro comportamento que eu quero que você tenha em meio à dificuldade é: mantenha a integridade. Mantenha a integridade. Miséria não é justificativa para roubar ou para enganar, seja lá quem for. Mantenha a integridade. Miséria não é justificativa para roubar ou para enganar, seja lá quem for. A Bíblia diz em Jó 2,9: então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então, e a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, ou seja, mantenha a sua integridade. Uma vez, em uma das empresas que eu trabalhei, começou uma discussão dentro lá do escritório, dentro da sala, de pessoas dizendo assim, falando assim: eu acho que se é um pai, está vendo o filho passar fome, e ele entrar no supermercado para roubar a comida, eu acho que é legítimo isso, eu acho que é certo. E eu comecei a debater com eles, falando que não há nada na Bíblia que justifique o meu erro. Não há nada na Bíblia, nem circunstância, nem situação, que justifique o meu pecado. A Bíblia vai dizer mais de uma vez que em tudo isso Jó não pecou. Então não há nada que justifique o meu pecado. Eu tenho que colocar a minha vida diante de Deus e falar para Deus qual é a minha necessidade. Eu lembro que chegou no momento que eu vi que eu estava perdendo a discussão dentro do escritório, porque estava todo mundo achando que era certo e eu era o único que estava errado em achar que não devemos roubar, ainda que estejamos passando por grave necessidade. E aí eu lembro que nesse momento eu peguei, fui ao banheiro e eu comecei a chorar no banheiro. E enquanto eu estava chorando, o Senhor me fez me lembrar do texto lá de Mateus capítulo 6. Texto de Mateus capítulo 6. Quando eu entrei no banheiro, o Senhor colocou o livro de Mateus no meu coração. Deixa eu tentar ler para você que minha vista está ruim. O Senhor diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ei, o Senhor, ele coloca esse texto, essas afirmações, depois que ele diz que não é para a gente se preocupar com comida, não é para se preocupar com bebida, não é para se preocupar com a roupa que nós vestimos. O Senhor Deus acrescenta todas estas coisas para nós. Quando o Senhor me fez lembrar no banheiro, enquanto eu estava chorando esse texto, depois que eu me recompus, eu saí e li a Bíblia lá no escritório para eles, e diz aqui, olha aqui, ó, o Senhor diz que não é para a gente ficar preocupado com isso, porque essas coisas Ele vai acrescentar, Ele não pede para a gente roubar, Ele diz que vai dar para a gente, Ele diz que vai colocar na nossa vida. Então eu peço que você mantenha a sua integridade. Miséria não é justificativa para roubar ou enganar, fazer qualquer negócio escuso, qualquer negócio que você sabe que é contra os princípios daquilo que Deus tem te ensinado.
ensinado. Então, eu estou te falando que eu quero que você entenda, se você está passando por dificuldade financeira, se a dificuldade está pairando sobre você agora, eu estou ensinando para você aquilo que eu tenho aprendido de Deus, mesmo que esteja em dificuldade financeira, reconheça em primeiro lugar que tudo que você possui vem de Deus. Em segundo lugar, adore e louve o nome de Deus, mesmo na dificuldade. Em terceiro lugar, mantenha a integridade. Miséria não é justificativa para roubar ou enganar. E em quarto lugar, nunca coloque em Deus a culpa pelo seu fracasso, pelo meu fracasso. Nunca coloque em Deus a culpa pelo seu fracasso, que eu nunca coloque em Deus a culpa pelo meu fracasso, porque a culpa nunca é de Deus. Jó 1:22 diz assim: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Você consegue viver com alegria no coração com isso, com essa declaração? Coloque no teu coração, vai fazer parte do teu comportamento a partir de hoje como cristão. Deus nunca tem culpa de nada de mal sobre a nossa vida. Porque aquilo que Deus permite é porque em algum momento, ou é para nós aprendermos alguma coisa, ou é porque nós plantamos errado no passado. Ou é para aprendermos alguma coisa, ou é porque plantamos alguma coisa errada no passado e hoje estamos colhendo. Então, se a culpa não é de Deus, se eu tenho que continuar adorando e amando e mantendo a integridade diante de Deus, quem é o verdadeiro inimigo da nossa prosperidade financeira? Quem é o verdadeiro inimigo da nossa prosperidade financeira? O nosso verdadeiro inimigo da nossa prosperidade financeira está em João 10:10. Que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Satanás é o verdadeiro inimigo da tua prosperidade, da minha prosperidade. Lembra a história que eu contei aqui agora, quase agora, da chave? O inimigo tirou porque ele não queria que eu trabalhasse, porque se eu não trabalhar, não entra dinheiro, se não entrar dinheiro, não entra sustento. É isso que ele faz. Satanás quer que todas as pessoas vivam em miséria, porque quanto maior for a miséria, mais ele vai conseguir manipular as pessoas. O que eu vou falar é complicado, mas é uma verdade. Não para todos, mas muitos de nós, por estarmos em grande dificuldade, não é pequena, em grande dificuldade, a gente aceita fazer coisas que, se estivéssemos bem financeiramente, não faríamos. Quantas pessoas você já viu dando a justificativa porque se prostitui porque não tem o que comer? Quantas pessoas você já viu que trabalham no tráfico porque não tem dinheiro para comer? Quantas pessoas você já viu que roubam, seja lá o que for, porque não tem dinheiro para comer? E é isso que Satanás quer que você faça. Ele quer nos colocar na miséria porque ele quer forçar a gente a fazer o que é errado. Mas a Bíblia acabou de nos ensinar, em tudo isso, mesmo na dificuldade, nós vamos continuar adorando e louvando o nome do Senhor, amém? Amém? João, ele diz que ele rouba, Satanás, ele quer tomar o que Deus nos deu, porque você nasceu nu, tudo que você tem Deus te deu, ele quer tomar o que Deus nos deu, ele quer matar o que você possui, e ele quer destruir. Jó roubou toda a vida financeira, Satanás roubou toda a vida financeira de Jó, matou seus filhos e tentou matar Jó, mas Deus não deixou. E destruiu tudo que Jó tinha construído na vida dele. Então entenda isso. O Satanás, ele veio para roubar, para matar e para destruir.
A nossa luta não é contra Deus, não é brigando com Deus. Ah, Deus, por que o Senhor não por que o Senhor me deixa nessa situação? Você está brigando com a pessoa errada. Porque é Satanás que deixa a gente na miséria. É ele que tem interesse em deixar a mim e a você na miséria. Provérbios 30, 14, 15 diz assim: pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. 2 filhas têm a sanguessuga, gritam elas. Gente, é um saco sem fundo. A pessoa, quando ela é dominada por Satanás, ela não consegue roubar uma vez e viver do que roubou. Não, ela quer roubar cada vez mais. É assim que está o Brasil na política. O nosso maior inimigo na política é um principado de corrupção, que trabalham todos para Satanás. E aí eles fazem com que homens que tenham poder, com que políticos roubem do povo e cada vez tirem mais do povo. E eles não estão nem aí. E eles, mesmo eles tendo casa, eles recebem dinheiro de aluguel. Mesmo eles tendo dinheiro para comprar roupa, eles recebem lá o vale eterno. Ei, mesmo eles tendo carro, eles recebem dinheiro para passear, para ir para onde quiserem ir. Mesmo tendo aeroportos, eles recebem jato, para poder andar de jato da Força Aérea Brasileira. Eles tiram das pessoas, eles roubam as pessoas. Então a Bíblia diz pra gente, nesse texto está dizendo, eu vou ainda ler mais, mas está dizendo assim, que todo sistema que existe no mundo é um sistema montado por Satanás para levar as pessoas à pobreza e levar as pessoas à miséria. Sabe, socialismo e comunismo, a ideia deles nunca é que as pessoas prosperem. A ideia deles é que eles dão uma miséria, eles te dão R$100 por mês, e aí eles querem que vocês dependam dele para sempre. Isso não é vida bíblica que Deus tem para nós. Nós não podemos ser escravos de ninguém, e nós temos que clamar a Deus para isso, para que Deus derrote esse inimigo. Ele veio, Satanás, ele cerca as suas vítimas para impedir que o sustento chegue até elas. Sabe? Porta de emprego que fechou, porta de emprego que não abre, as coisas na sua casa que se quebram, o telhado da sua casa que parece que vai cair, aqui o seu carro que vive quebrando, vive dando pau. Ele vai trabalhando em tudo isso, porque o final dele, ele quer, na verdade, que você se mate. Ele quer, na verdade, que você se mate. Ele quer que você não acredite que a sua vida vai mudar, porque ele não tem interesse em mudar a sua vida. Por isso que eu digo, só existe um Espírito verdadeiro, bom e fiel, chamado Espírito Santo de Deus. Todos os demais espíritos são roubadores, são ladrões, eles querem te matar, eles querem te destruir. Somente o Espírito Santo de Deus quer o teu bem. 2 Reis, verso 7, conta a história de que o inimigo chamado, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, e olha o nome do camarada, Ben-Hadad, não é nada pessoal, mas um inimigo chamado Ben-Hadad, ele era rei da Síria, ele cercou Samaria, ele queria matar o povo de Deus, ele cercou para que eles não tivessem água para beber. Não é só cercar, é cercar a cidade e não deixar nenhuma provisão entrar. Sabe, tentaram fazer isso no início da pandemia, fecharem as cidades e nem caminhões iam entrar. Se o governo não entrasse, se o Jair Messias Bolsonaro não dissesse, os caminhões precisam entrar para trazer alimento, se ele não tivesse decretado isso, eles iam impedir que os caminhões com alimento entrassem na cidade, e a gente ia estar passando fome, mesmo quem tem dinheiro não ia ter como comprar. É isso que Ben-Hadad, rei da Síria, fez contra Samaria.
Cercou toda a cidade, o povo não deixou água entrar na cidade, não deixou alimento, não deixou comerciante, não deixou nenhum tipo de provisão entrar na cidade de Samaria. O povo começou a passar fome. Então olha a estratégia do inimigo, ele limita os teus recursos. Porque talvez você diga, eu poderia estar fazendo muito mais, mas eu não consigo. Ele limita os teus recursos. Ele causa fome. Ele causa fome. Ele não se importa com você. Ele quer que você morra. Ele causa fome. Ele mata a criatividade. Queridos, eu não sei vocês, mas quando eu estou com muita fome, eu não consigo mais pensar em mais nada, a não ser em comer. Sabe, teve dias que eu já passei por algumas empresas que eu estava trabalhando, em que não teve tempo, eu não consegui sair para almoçar, e chega uma hora que o seu cérebro parece que está sendo consumido. Você só consegue terminar o que você já começou porque o assunto ele foi desenvolvido enquanto você estava alimentado. Mas se você tivesse que começar do zero ali com fome, talvez você não conseguiria. Eu lembro que em uma das empresas que eu passei, eu lembro que já era meia-noite. E deu um problema lá muito grave. E eu tinha que, junto com um amigo, com um funcionário, eu tive que cadastrar lá alguns códigos, que não vem ao caso explicar o que são isso, mas eu tinha que cadastrar alguns códigos. E aí chegou uma hora, meia-noite, a gente não tinha almoçado e nem jantado. E ele falou para mim, esse rapaz trabalhava comigo, ele falou, Max, eu preciso comer alguma coisa, cara, eu vou desmaiar, não aguento mais. E aí eu falei para ele, tem a máquina de chocolate, vai pegar alguma coisa. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro nenhum aqui. E aí eu falei, deixa eu ver o que eu tenho na carteira. E aí quando eu olhei na carteira, eu tinha R$1. R$1 na carteira. E eu dei risada e falei para ele, olha, eu tenho R$1 aqui. Naquela época, R$1 dava para você comprar um soufflé, mais ou menos desse tamanho. E aí eu falei, compra lá um soufflé. E aí a gente divide, você come a metade, eu como a metade, porque eu também estava morrendo de fome. E aí fiquei esperando ele voltar e ele não voltava. E quando ele voltou, e eu lá cadastrando os códigos que a gente precisava para o dia seguinte, que a empresa, quando às 6 da manhã, ia iniciar suas operações. E aí quando ele voltou, depois de uns 10, 15 minutos ele voltou dando risada, se esborrachando no chão de dar risada, e aquela risada misturada com choro. Ele ria, as lágrimas escorrendo no rosto dele. E ele falei, o que foi? E aí ele não conseguia falar, até que ele falou assim, eu fui lá para pegar o chocolate. Eu falei, eu sei, cadê o chocolate? Você comeu tudo? Ele falou, não. Ele disse assim, na máquina lá embaixo não tem um friso, um vãozinho mais ou menos dessa largura, de ponta a ponta na máquina? E aí você enfia a mão e lá atrás tem esse vãozinho. Ele falou, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? A hora que o chocolate caiu, ele bateu e entrou nesse vão, caiu atrás da máquina. Aí eu falei, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ele falou, mas é isso, querido, que eu quero te dizer. Satanás, ele trabalha para que coisas como essas, simples, mas impossíveis de acontecer, aconteçam. Porque ele quer causar fome em você. Então, ele quer também, por meio da miséria, ele quer induzir você ao pecado. Ele quer induzir ao pecado. Sabe, Ben-Hadad, quando cercou o povo de Samaria, e eles não tinham mais nada para comer e começaram a passar fome, uma das mulheres deu uma ideia, vamos matar o meu filho hoje, a gente cozinha, isso aconteceu, queridos. A gente cozinha o meu filho, e amanhã a gente mata o teu filho e cozinha o teu. Aí, ok, combinado. E aí, veja, a fome, Satanás quer que você passe por essa necessidade, por essa miséria, porque ele sabe que a miséria é mais fácil de induzir você ao pecado. E essa história escabrosa, quando chegou no dia seguinte, era o dia de cozinhar o filho da outra mulher que fizeram o acordo. Ou seja, eles foram canibais. Aí a mulher escondeu o filho dela para que a outra não comesse. Aí a mulher foi reclamar com o rei, eu cozinhei meu filho ontem para ela comer e ela falou que hoje era o filho dela. E ela sumiu com o filho dela. Mas dá uma olhada, olha o absurdo que a miséria e a fome fez as pessoas cometerem.
E nós não estamos isentos a isso. Não estamos isentos a isso. Então, a fome induz a gente ao pecado, a fazer coisas absurdas. Absurdas. Miséria, que é o que Satanás tenta colocar na nossa vida. Miséria causa cegueira espiritual. Quando a gente está na miséria, a gente não consegue raciocinar bem. Por isso é mais fácil a gente aceitar propostas indevidas, propostas que não deveríamos aceitar. Tudo isso por causa da miséria. Então, queridos, eu quero que você entenda que toda situação de miséria é provocada e é estimulada, no mínimo estimulada, por Satanás. Porque a Bíblia nos ensina, e eu quero falar com você agora, sobre qual é a solução para você que está vivendo dificuldade financeira. Qual é a solução? Preste muita atenção. Preste muita atenção. Parece clichê, mas é uma verdade que talvez você não ore especificamente por isso. Parece clichê, mas talvez você não ore especificamente por isso. Ore para que Deus liberte você dos inimigos que causam a tua miséria. Ore para que Deus liberte você dos teus inimigos que causam miséria na tua vida. A Bíblia diz, lá em 1 Reis 8, de 37 e 39, Salomão está orando a Deus, ele diz assim: Senhor, quando houver fome ou praga no país, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, prestou atenção aqui? Quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece. Olha o que Salomão orou há milhares de anos atrás, quando em meio a qualquer praga ou epidemia. Qualquer praga ou epidemia. Então, queridos, a Bíblia diz que você deve orar. Só que, veja, a Bíblia ela também é clara que cada um deve orar, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores. Essa não é aquela oração que você faz em grupo. Essa não é a oração que você faz com todo mundo, não. Essa é uma oração que você tem que sentir a tua aflição e a tua dor. Você sabe o que você está passando. Chore e ore diante do Senhor. Ele está dizendo aqui, e Deus age. Se você quiser, 1 Reis 8, 37 a 39, você pode ler essa oração. Quando terminarmos aqui, você pode ler essas palavras como a sua própria oração e acrescente o que você quiser. Mas nós temos que chorar, orar, clamar e sentir as nossas próprias, as suas aflições e dores. A Bíblia está ensinando que no momento em que a miséria te cerca, você deve orar a Deus. Hein? Quando houver fome ou praga no país, tudo isso está escrito aqui na Bíblia. Porque Deus já previu isso. Ele já sabia desse momento, já sabia do que ia acontecer. Então, quando houver fome ou praga, o Senhor está falando para você: ei, ore! Clame a Deus, fale para Ele o que você está sentindo, fale para Ele o que você está vivendo e passando, explica para Ele a sua situação financeira ainda esta noite, explica para Ele a sua situação financeira e diz: Senhor, aqui tem uma oração que disse que o Senhor agiria se orássemos. O Senhor disse que quando caísse uma praga, ou fome, ou epidemia sobre nós, nós poderíamos clamar ao Senhor, e o Senhor perdoaria e agiria a nosso favor. Clame a Deus
Deus usando essa palavra. Deus não está morto, Deus vive, a palavra dele é viva, a palavra dele é poderosa, a palavra dele é eficaz. Ore a Deus ainda esta noite, confiando nesta palavra que você está ouvindo, e clame, fala: Senhor, tira a fome da minha casa, tira a miséria da minha casa, tira o quebra-quebra da minha casa, tira as coisas ruins da minha casa, tire todo o impedimento de provisão da minha casa, abra todas as comportas do céu, abra janelas, abram as portas que foram trancadas pelo inimigo, abram os portais que o inimigo fechou para não chegar provisão ou sustento. Eu não sei qual vai ser a sua oração, o que eu quero ensinar para você essa noite é o que eu tenho aprendido com o Senhor. Ore, clame a Deus, mas peça ao Senhor: Senhor, envie o teu exército para que haja liberação de alimento, haja liberação de recursos na minha vida e na vida da minha família, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz lá em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra versão diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é a vontade de Deus que vivamos na miséria, não foi para isso que ele veio. Então esteja na circunstância que você estiver, esteja na sua casa de um cômodo, esteja aí no seu barraco. Eu nasci numa casa de barro e chão de terra. Esteja onde você estiver, eu quero que você olhe para os céus, para a habitação do Senhor. Eu quero que você olhe para os céus, mesmo com o teto em cima da tua cabeça, que você olhe para os céus e peça: Senhor, perdoa e age a favor da minha vida financeira ainda hoje, em nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 João 3,8: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A miséria na sua vida pode estar sendo causada por Satanás, e se é isso que você está entendendo, se é isso que está acontecendo, então você vai orar ao Senhor e vai declarar essa palavra: Senhor Jesus, o Senhor se manifestou na terra para destruir as obras do diabo. Destrua as obras que o diabo está fazendo na minha casa e na minha vida, na minha empresa, no meu emprego, na minha vida financeira, em nome de Jesus Cristo. Efésios 6,11 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe, vista a tua armadura, pede para Deus te colocar o capacete da salvação e da vitória, calçar as botas do evangelho e da paz, colocar para você a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Peça para que Deus te revista por inteiro e fala: Deus, eu entrei nessa batalha agora porque eu vou prosperar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e por servir ao Senhor nós vamos prosperar financeiramente em nome de Jesus. A Bíblia diz em Tiago 4,7: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então se submeta aos mandamentos e à vontade de Deus, conforme a Bíblia, conforme a palavra. E ele está dizendo aqui: resistam ao diabo neste momento. Ele tem que fugir da nossa casa, ele tem que fugir da nossa vida financeira. Ele precisa hoje, em nome de Jesus Cristo, liberar as carretas com os mantimentos. Ele precisa liberar os aviões com a provisão. Ele precisa liberar os açudes, os rios com as águas. Ele precisa, em nome de Jesus Cristo, liberar o pão que foi retido. Ele precisa liberar os dinheiros, os recursos que são para a obra do Senhor e que são para o sustento da nossa casa, em nome de Jesus. Satanás, eu oro por cada um que está assistindo neste momento. Solte a vida financeira desta pessoa, largue todas as provisões que foram retidas em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos vencer todo o espírito de bancarrota, todo espírito
de Maria Mulambo, todo espírito de Zé Pretinho, todo espírito que traz miséria, todo espírito que vem para aprisionar a comando de Satanás, você que vem para roubar, para matar e destruir, saia em nome de Jesus da minha casa, saia em nome de Jesus da casa daqueles que estão assistindo, abra portas de emprego, abra situações na justiça que estavam travadas, que estavam impedidas, que em nome de Jesus que sejam todas elas liberadas, abra os recursos que pertencem ao povo de Deus e que você tem retido em nome de Jesus Cristo, que o exército do Senhor vá contra ti, que o exército do Senhor o destrua, que o exército do Senhor faça com que você seja totalmente aniquilado, que todos os teus projetos do inferno sejam destruídos, sejam neutralizados em nome de Jesus e que venha prosperidade para o povo dele, em nome de Jesus Cristo, hoje sempre, amém, amém e amém, glórias ao nome do Senhor, amém, queridos, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, que essa palavra, querido, sirva como uma motivação de que nós vamos, todos nós, eu também vou fazer, todos nós vamos orar todos os dias a contar de hoje, para que todo espírito de miséria, espírito de bancarrota, que é falência, espírito que causa falência, que quebra a vida financeira das pessoas, que todos vocês sejam desarticulados nesta noite. E eu vou orar todos os dias para que o Senhor mantenha isso. E para aqueles que precisam de mais oração, nós vamos orar todos os dias clamando, todos vocês que ouvirem isso, orem todos os dias clamando, Senhor, retira da minha casa agora, retira do meu corpo agora, retira da minha vida financeira agora, todo o espírito de miséria, todo o espírito de bancarrota, todo o espírito de falência, todo o espírito de bloqueio, bloqueio financeiro, todo espírito de bloqueio da prosperidade, todo espírito de tranca-rua, todo espírito que age contra as nossas vidas, ore isso, meu amado, a partir de hoje, ore isso todos os dias, até que você tenha no seu coração a certeza de que o Senhor te deu a vitória. Amém? Amém? Eu quero orar novamente, deixa eu pegar os pedidos de oração. Eu quero orar novamente com vocês. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo pelas orações iniciais, agradecendo a Deus, pedindo a Deus pela família do César, do Patrick, do senhor José, pai da Laís, pela saúde, da Virgínia, Vladimir e Ana Clara, por saúde também, pelo Itamar e Helena, staff, que o Senhor console a vida deles que perderam um ente querido. O Itamar perdeu o pai, infelizmente, para a Covid-19, pelo Ministério Dou um Toque de Amor, pela Maria Otávia, gestante, que está precisando das nossas intercessões para que ela se firme espiritualmente. Agradecimento pela recuperação da Fernanda, esposa do Robson, pela Anne, que está se recuperando, pela pastora Pri, que está em recuperação. Pedir também pela Meire, pela saúde da mãe, a senhora Adélia. A senhora Adélia, um abraço para a senhora, né, pelo o seu pai Bento, pelo irmão o Alessandro, e pelo sogro e pelo Gildásio. Que Deus abençoe todos estes nomes, todos esses pedidos de oração. Em nome de Jesus, Pai querido, eu abençoo a tua casa, abençoo a tua igreja. Em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que receberem essa mensagem, Pai, para que todos sejamos livres para prosperar. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada casa, que cada família, que cada trabalhador, que cada pai de família, que cada mãe de família, por cada líder familiar, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai, e quebre todas as correntes da miséria, quebre todas as correntes da pobreza, quebre todas as correntes, ó Pai, de fome que o inimigo causa na vida das pessoas, e abençoe conforme citado cada um desses pedidos de oração. Assim eu oro, assim os abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, amém.
Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estarem conosco. Orem por mim, pela pastora Priscila e pela nossa família. Em nome de Jesus. Amém.